Alô galera, Vascaínares aqui, Marcelo falando, domingão. Vou tentar compilar aí tudo num vídeo só, para não cansar aí o pessoal. Domingo, dia de descansar. Infelizmente não tem jogo do Vasco, né? Não tem jogo de time algum pelo Brasileiro. Estamos aí aguardando dia 12, Vasco e São Paulo, para que o Vasco possa, se possível, ganhar, em não ganhando, pontuando, para que a gente possa passar o mês inteiro aí, de junho, né, até julho, a próxima partida, dia 12, contra o Botafogo, longe da zona do rebaixamento. Bom, meu canal é de opinião, né? Então, às vezes, não tem como fugir de dar opinião, não só das matérias que saem na mídia tradicional, não tradicional, mas também da opinião, obviamente, saem em canais, né? E eu vi aí 2 ou 3 canais colocando Pedrinho, força na CBF. Agora o Vasco vai ter força na CBF. Pedrinho tá lá. Não vejo um argumento plausível para se dizer que o Pedrinho, participando de uma delegação, querendo um cargo político, querendo pegar engajamento, pensando no futuro, como dirigente, venha a fortalecer o Vasco no que quer que seja, né? Ele é muito amigo do presidente. Acho que o Vasco, o vascaíno, nunca quis ser prejudicado, mas também não quero ser beneficiado, não. Suposições sobre um futuro beneficiamento do Vasco, porque é amigo do Pedrinho, porque o Pedrinho é amigo do presidente da CBF, isso é ridículo, patético. Temos que viver na nova era, estamos numa nova era, né? De capacidade, capacitação, competência, e não mais com conchavos, né? Com tretas, treta não é a palavra não, perdão, conchavos, arranjos, né? Entre dirigentes da CBF, dirigentes da FERJ, né? Quem não lembra aí do Caixa d'Água, né? Então, não vejo força alguma do Pedrinho aí participando como chefe de delegação do Brasil 0, Equador 0. Por sinal, também me perguntaram o que você achou do Brasil? O Brasil já morreu, o Brasil já era, a seleção brasileira já era e tal. Aqui meu canal é um canal de coerência, né? Primeiro jogo do Ancelotti, primeiro jogo dele, não há como se fazer um time de um dia para a noite, da noite para um dia. Fala isso do Vasco, fala isso do Diniz, né? Não vou falar do Ancelotti, que aí é multicampeão, mesmo podendo chamar qualquer jogador do Brasil, ter os melhores, não é do dia para a noite que o Ancelotti vai resolver os problemas da seleção, né? Tem que ter calma, paciência e convicção no trabalho, né? O Brasil, se você for parar para pensar, trocando ideia com amigos sobre futebol, sempre foi um parâmetro, né? Barcelona, jogo mais apoiado, Real Madrid mais de transição, de transições, né? Sempre foi assim. Cristiano Ronaldo, lá atrás com Robinho, Barcelona com Messi, com Xavi, com Iniesta, sempre foi assim, né? Barcelona, tirando aqueles piques do Ronaldinho, gaúcho, né? Mas era um time mais cadenciado, que de vez em quando tinha uma arrancada do Messi e tal, mas o jogo era apoiado, né? Era um jogo mais concatenado, as peças mais próximas, enquanto o Real Madrid mais de transição, né? Uma saída rápida. E o Brasil, a meu ver, sempre deveria jogar da forma que o Real Madrid joga, né? Temos pontas velozes hoje, né? Ou tínhamos, e agora vamos ver aí o que o Ancelotti vai fazer. Não vou entrar nesse mérito, porque aqui 99% de vezes eu falo do Vasco, né? Bom, entrevista aí do Barbieri num canal de YouTube, não sei. Eu dei uma olhadinha sobre esse tema na ESPN. Ela postou lá, né?
transcreveu algumas falas do Barbieri, e o engraçado, né, que ele falou uma coisa importantíssima, interessantíssima. Lá atrás, quando aquele cara de paletó, calça jeans, tênis, boné, aquele 7-1, palavras do Barbieri, né? Aquilo era um 7-1. Disse que o Vasco jogaria no ano que vem em igualdade de condições com o Flamengo. A gente já viu aí que tratava-se de um fanfarrão. Primeira análise, né? Não é só contratar multicampeões, jogadores caríssimos e fazer um time, né? O Vasco tinha que se igualar ao Flamengo dentro de campo com a capacidade que o Flamengo tinha. E ainda tem, né? De 2019 para cá, veio varrendo tudo aí junto com o Palmeiras. A exceção aqui do Fluminense, um pouco do Galo, um pouco do Botafogo, mas em regra, Palmeiras e Flamengo, né? Então o primeiro ponto era não só contratar jogadores caros, mas também contratar jogadores que fizessem um time, né? Não adianta inflar o elenco com peças repetidas, né? Sem variações. Então esse era o primeiro ponto que o Barbieri entendia que seria um mico do Josh ter falado o que falou. E o segundo ponto, dinheiro também, né? Dinheiro também. Os caras gastaram muita grana em jogadores que não iam performar, né? Mas lá em 2023 foi interessante, né? Trouxeram o Payet numa coletiva lá, o Wellington Campos. Era um sábado, eu estava andando com um fone de ouvido, escutando a gravação da coletiva do Vasco. Não tinha conseguido escutar no dia anterior, aí estava escutando. O Wellington Campos perguntou: "E aí, Payet, você está sabendo aí que não sei o que do Vasco? O Vasco está interditado, blá 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 e tal." Então ali tinha interdição, tinha Vasco na zona de rebaixamento, tinha muita coisa, né? E os caras tinham que aparecer com nomes mais ou menos de pompa para fazer o torcedor sonhar com um afastamento da Série B, e conseguiu na última rodada, no último minuto, no último segundo, né? Então, lá atrás o Barbieri já sabia que o Josh era um 1-7-1 ou um 3-4-2, que é o dobro, né? Brincadeiras à parte. Nem jogadores caros igual o Flamengo tinha, Palmeiras, e nem time em campo, né? Porque um time não se faz do dia para o outro. Olha novamente falando isso aí, né? Falando do Ancelotti da seleção brasileira. É isso aí. Seguindo aqui nos tópicos de hoje que eu separei, estava lendo em algum lugar, acho que foi na Itatiaia, né? A Rádio Itatiaia tem ela solta matérias, estava lá lendo. É um canal que tem credibilidade, é idôneo, né? Mais do que GE. E essas porcarias aí, né? Super VIP. O Net Vasco é canal de clipping, né? Ele não produz coisa alguma. Ele repercute. Mas, por exemplo, Super Vasco, Bola VIP, esse negócio não. Super VIP, o raio que o parta, eu não vejo esse negócio. Então a Rádio Itatiaia estava lá, né? Que o Diniz voltou a escalar o Lucas Freitas no lugar do Luiz Gustavo. Então, fatalmente, vai avançar naquela saída ali atrás, né? Porque supostamente Lucas Oliveira e João Vitor são os zagueiros construtores, né? Isso é péssimo. O zagueiro destrói, volante com capacidade meia constrói, no meio e na frente, atacante constrói também, se puder, por dentro, por fora, né? Tem os pontas que constroem, né? Quem não lembra lá do Corinthians campeão do mundo, num lado Romarinho, no outro lado Sheik, né? E aí voltou a botar João Vitor e Lucas Freitas juntos, titulares, supostamente para sair mais, jogando a bola de trás. Não sei se é bom não, né? Vamos ver. Pensando aqui sobre todos os jogadores que o Pedrinho contratou, quem joga aí? Quem está jogando? Né? O Nuno e o Tietê. O resto, tudo 777. A exceção do Couto, que o Couto era para ter sido contratado com a 777, coincidiu dela sair, já estava em negociação para ele vir para o Vasco, mas vamos colocar na conta do Pedrinho. Pronto, Couto na conta do Pedrinho, né? Então o Pedrinho aí, de 11 jogadores, só 3 são da lavra dele, né? Que ele conseguiu contratar, botar para jogar. Então é difícil um time muito longe assim, né? Repetindo aqueles jogadores fracassados de 2023,
de 2024 e tal, né? Bom, seguindo aqui, vejo também muitas críticas ao indicado aí, ao novo diretor executivo, vindo do Avaí e tal, parece que tem outro vindo também, eu não vou entrar nesse mérito porque eu não especulo, né? Mas, às vezes você pensa que um cara super vitorioso, né, super decantado aí por todo mundo, vai arrebentar. E não, prejudicou o Vasco pra caceta. Alexandre Matos, né, fez contratos pavorosos pro Vasco, com comissões aí por debaixo dos panos, né? Ele saiu por isso, pra merda não ir pro ventilador. E depois foi pro Cruzeiro. Só depois que ele saiu da frente do Cruzeiro, entrou o filho do Pedrinho, né? Que é o cara que está me mandando no futebol agora, o Cruzeiro melhorou. E agora vai pro Santos, né? Então, não vou aqui ficar julgando ninguém. Mas acho que o Vasco, assim como jogador, não tem mais tempo para mandar, para trazer promessa, nem de jogador e nem de dirigente, né? Nas capas aí, né? Vasco vai trazer um jovem jogador, promissor jogador, nem promissor jogador e nem dirigente promissor. Podia ser um cara não tão decantado contra o Matos, que não resolveu, mas com mais bagagem, né? Para resolver realmente a história do Vasco, né? Para acabar aqui, mais dois temas, né? Vou soltar só esse vídeo hoje. Hoje eu vou dar uma descansada, né? Bom, Paulinho, a gente não sabe se vai renovar, se não vai renovar. Tem a questão dele querer continuar no Vasco, assim como o Jair. Quem não quer ficar aqui no Vasco, né? Não joga, cobrança zero, a torcida quer ingresso, quer churrasco, né? Bota 10 quilos de carne lá, tá tudo certo, irmão. Tá tudo certo. Tem pagode, né? Não sei o quê, foto com o... E se o Josh viesse aqui agora, iam tirar foto com ele também, né? Os torcedores são vagabundos, né? São vendidos, são vendilhões, torcedores, dirigentes, né? Amarelos, roxos, né? Mas voltando pro Paulinho, nunca perdendo o foco, acho que o Paulinho marcava muito forte e arrastava demais. Esse é o diferencial dele. Depois da lesão, sem confiança, sem preparo físico, tempo de bola, isso demora um tempo. Não sei se ele não está conseguindo nem marcar forte, com intensidade, e nem arrastar como ele arrastava, que notabilizou ele como titular do Vasco em 2023 lá, né? Naquele 4-3-3 do Ramon Dias. Então vamos ver aí o que tem para o Vasco nos próximos dias com relação a renovações, etc. Segurança Betinho. Eu estava vendo a entrevista dele num canal também de YouTube, né? E por mais que a gente tente entender um cara desse, a gente fica assim recalcitrante pelo seguinte, né? Esse Léo Lins aí, né? Esse humorista que faz piadas de bullying, né? Aqui nós temos youtubers que fazem bullying também. Mas vamos nos reportar a um suposto humorista, né? Suposto comediante. Isso não é comediante, isso não é humorista, né? É um cara que fica ali fazendo bullying e tem uma porrada de uma manada ali batendo palma pra ele. Isso que é o pior, né? Ele enche os estádios e o pessoal gosta dele se esculachando, as pessoas negras, gordos, até gente que tem autismo ele sacaneia, né? Grávida, fala de estupro, sacaneou o pessoal da Chapecoense lá, a queda do avião, né? Então, por que eu tô falando isso? O próprio Léo Lins, quando supostamente veio se retratar aí, depois que saiu a sentença de 8 anos de condenação, ele não disse que ele está errado, em momento algum. Ele está culpando o sistema, dizendo que lá ele é um personagem e não sei o quê, né? Nunca vai dizer que está errado. Mesma coisa o Segurança Betinho, é um paralelo. O Segurança Betinho, por várias vezes, não, eu quero pedir desculpa ao torcedor, quero pedir desculpa ao dirigente, quero pedir desculpa ao Pedrinho e tal, mas no final ele fala assim, pô, tinham pais lá que bateram palma pra mim, então o Betinho fez alguma coisa em prol do Vasco. Quando a gente escuta um cara desse falar, a gente percebe que não é são, né? Não é são. Segurança não pode agredir quem quer que seja. Não havia proporcionalidade entre um xingamento e uma agressão.
Esse, inclusive, é um dos princípios, né, da LD, da legítima defesa. Tem que haver uma proporção na atitude do agressor e na resposta do ofendido, né, do agredido. Então, bate boca ali, um desse tamanho, outro desse tamanho, inclusive não sabe brigar, né? Seu Betinho briga igual o Luiz Fabiano do São Paulo, né? Teve um jogo patético lá fora, brigando assim, não é um segurança confiável na porrada, né? Briga de helicóptero, né? Tal. E aí, ao invés de defender, afastar, expulsar, né? Extirpar qualquer tipo de possibilidade de confusão, ele se mete na confusão. O segurança tem que afastar a confusão e não dar uma de valentão ali, fazer o que ele fez, né? Não sei se ali o pessoal que aplaudiu ele, aplaudiu sem ver o que estava acontecendo, né? De repente acharam que o rapaz agrediu alguém, ia bater alguém, mas as imagens vão de encontro à fala do Betinho, né? Vão ao encontro que houve uma agressão injusta e de encontro à fala do Betinho, né? Então, não é um cara que a gente possa confiar. Tomara que nunca mais volte ao Vasco, né? Para ser segurança. O Vasco tem que ficar longe de figuras assim, truculentas, né? Truculentas. O Vasco não está mais para isso. O mundo não está mais para isso. Figuras truculentas aí, né? Então, vou ficar por aqui. Domingão, dia 8/6. Daqui a 4 dias, né? Vasco e São Paulo. Vamos torcer como nunca, né? Como se fosse o último jogo das nossas vidas, porque aqui é Vasco o tempo inteiro, né? E um domingão triste aí, sem jogo do Vasco. Fica chato. O dia fica... não acaba, né? A gente não consegue ver o que eu mais gosto no futebol, que é o Vasco. Se gostou dos comentários, inscreve aqui no meu canal Vasco Análise. Dá um like para mostrar o YouTube engajamento. Sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos. Quando forem ao ar, Vasco em Análise. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.